Seja muito bem-vindo à nossa conversa. Para você que é atendido da nossa instituição, o Instituto Isis Bruder. Você é o nosso convidado a se sentir à vontade. Muito obrigado por abrir a intimidade do seu lar, para nós podermos conversar um pouquinho. Eu sou o Matheus Machado, sou o responsável pastoral pela fundação, estou caminhando com vocês constantemente, estou lá brincando com as crianças, fazendo joguinhos, fazendo devocional, e é um prazer estar aqui com você, mais uma vez, conversando um pouquinho sobre Jesus e a palavra de Deus. Quero convidar você a prestar atenção na leitura de um texto bíblico, o Salmo 127, e ele diz o seguinte: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir alimento, pois o Senhor cuida de seus amados enquanto dorme. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é aquele que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar os inimigos às portas da cidade. Eu gosto de pensar que existe uma diferença entre família, parente e casa. Família é aquele pessoal que a gente tem uma relação muito íntima. É aquela galera com quem a gente convive muito e que o nosso coração se sente à vontade para viver toda e qualquer experiência. Na palavra de Deus, em Gênesis, conta que o Senhor foi criar o ser humano, criou homem e mulher de barro, soprou neles fôlego de vida. E no capítulo 2, do verso 18 ao 25, diz que Deus falou assim: não é bom para o homem estar só. Não é bom para o homem ficar sozinho e não ter com quem compartilhar. O homem precisa de alguém que acompanhe ele, esteja com ele de maneira idônea, que possa auxiliar ele em todas as suas atividades diárias. E é muito legal que depois que Deus criou, a Bíblia traz uma informação que eu acho muito legal, que para mim é o que define família. O homem e a mulher estavam nus, mas eles não tinham vergonha disso. O meu conceito de família é o lugar onde nós conseguimos estar nus, desnudados, com maior intimidade, sem estar com vergonha disso. Onde a gente consegue chorar, onde a gente consegue mostrar que nós estamos sofrendo, onde nós conseguimos mostrar que nós estamos envergonhados por alguma coisa que aconteceu lá fora, onde nós conseguimos demonstrar os nossos sentimentos mais profundos. E mesmo assim, não ter vergonha desses sentimentos e das pessoas que estão passando por ele conosco. Então, esse é o meu conceito de família. Mas família é diferente de parente. Parente vai aparecer lá em Gênesis 12, que Deus chamou um cara, Abraão, e falou assim: ó, sai do meio da parentela. Sai do meio da tua parentela e eu vou te levar para outro lugar. E através dessa sua saída, você vai abençoar todas as famílias da terra. E eu acho isso muito legal, porque parente é o nome daquelas pessoas que a gente tem um convívio constante. A gente tem um convívio com tio, primo, gente que está direto perto da gente, mas a gente não tem coragem de desnudar tudo, de apresentar as coisas que estão com intimidade, ferindo o nosso coração ou magoando o nosso coração. Parente é o nome que a gente dá para pessoas que a gente tem uma convivência, às vezes um pouquinho mais forçada, aquele almoço obrigatório na casa de um tio, de um primo que faz tempo que você não vê, que você nem lembra o nome dele, mas você tem que ir. Isso é um parente. Então, família é quem você tem coragem de se desnudar, e parente é aquela pessoa que você tem uma relação, que pode ou não ser forçada, mas que sempre acontece de tempos em tempos. E o que é casa, Mateus? Casa é o lugar onde a gente volta depois de um dia cansado de trabalho. Jesus, falando a respeito de casa, ele falou assim: ó, existem dois tipos de pessoas. E ele compara a pessoa sábia, que constrói bem a sua própria casa, com a pessoa tola, que não constrói tomando cuidado com a sua própria casa. A pessoa sábia, segundo Jesus, é quem constrói a casa na rocha, com fundamento, alicerce, quem sabe o que está fazendo, como fazer, e sabe que aquela construção vai guardar ele no dia de cansaço. Agora, tolo é aquele que constrói sua casa de qualquer jeito. Casa é o lugar para onde a gente volta para a gente ter segurança. Casa é o lugar para onde a gente volta quando a gente está aflito. Casa é o lugar para onde a gente volta para descansar. Casa é um lugar que precisa ser seguro para acolher aquilo que nós estamos passando e que enfrentamos fora do nosso endereço. E aí eu queria compartilhar com vocês 3 lições, porque eu queria que esse devocional fosse bem rapidinho, para nós termos um tempo conversando e trocando uma ideia um pouquinho mais dinâmica. Eu queria falar para você e dizer para você que família é um sonho de Deus, mas é um trabalho nosso. O nosso salmo diz que se
o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Em outras palavras, o Senhor é quem começa a atitude em relação à nossa casa. É o Senhor quem deu para você, a sua família, a sua história. Aquilo que você está enfrentando foi Deus, é o próprio Deus, é um sonho de Deus. Família é um projeto de Deus para nós. Mas esse projeto conta com os nossos braços. Esse projeto conta com o nosso esforço para manter uma relação saudável. Não é fácil conviver com o irmão mais novo, não é fácil conviver com um filho que está se tornando talvez um pouco mimado, não é fácil conviver com uma esposa que talvez não converse tanto com a gente antes de pegar o cartão de crédito e sair por aí. Mas a família é um sonho de Deus. E como o Senhor iniciou esse sonho, Ele conta com o nosso trabalho para a gente continuar fazendo aquilo que Ele mesmo espera para nós, aquilo que Ele estabeleceu. Se é um sonho de Deus para nós, o nosso esforço deve ser para cooperar com Deus nessa direção. Um exemplo clássico disso é José do Egito. José foi vendido por seus irmãos como escravo para um outro povo. José foi abandonado, foi preso, passou por uma situação atrás da outra, muito pejorativa, muito negativa, onde afligiu seu coração e várias vezes ele estava só, solitário, sem quem compartilhar aquela dor dele. Sem família, sem parente, longe de tudo e sem até casa para voltar, para descansar. Mas José, quando teve um reencontro com seus irmãos, José resolveu perdoá-los. José resolveu olhar para eles e ao invés de exercer juízo e ofendê-los em troca daquilo que eles tinham recebido, José resolveu oferecer perdão. José abraçou, José chorou e José falou para eles, não foi vocês que me trouxeram até aqui, foi Deus. E Deus me trouxe até aqui para que eu pudesse sustentar vocês. Um sonho de Deus com esforço nosso. Mas a segunda coisa que eu queria destacar é que família é um sonho de Deus, mas o valor quem dá somos nós. Se a família é um sonho de Deus, quem dá o valor para a família somos nós. Por quê? Porque a gente é que tem que aprender a cuidar da nossa própria casa. Nós precisamos aprender a fazer comentários que vão edificar a nossa casa. Nós precisamos aprender a fazer elogios aos nossos filhos. Como faz diferença um pai que sabe olhar no olho do filho adolescente, no olho do filho criança e falar assim, esse aqui é meu meninão, esse aqui é meu heróizão, esse menino aqui me ajuda muito, eu tenho um orgulho de ser pai dele, eu tenho um orgulho de ser marido dessa mulher, eu tenho um orgulho de ser mulher desse esposo. Cara, isso faz uma diferença tremenda na vida das pessoas. Isso faz diferença na sua vida. Quantas vezes nós não fazemos coisas em casa com a expectativa de sermos avaliados, de sermos até reconhecidos pelo que nós fizemos, e aquilo traz um sentimento gostoso, porque a gente não está fazendo só pelo reconhecimento, mas a gente faz também para que as pessoas entendam, nós estamos amando você através dessa atitude, nós estamos amando você através desse mimo. E aí, quando a gente entende isso, a gente entende que quem dá valor para a nossa própria família, somos nós. Quem consegue reconhecer pequenas coisas na nossa própria casa, somos nós. Às vezes o filho vai lavar a louça, deixa tudo engordurado, mas a gente pode abraçar e beijar e agradecer a ele, falar, obrigado filho, você quer participar aqui. Às vezes o filho vai lavar o carro e o carro fica mais sujo do que estava, mas você pode reconhecer, obrigado filho, obrigado porque você participou. C.S. Lewis tem uma frase que eu gosto muito, ele é um teólogo inglês, e ele diz o seguinte, cara, quando você chama um filho para lavar o carro, você sabe que o carro não vai ficar tão bom, mas você está chamando para participar da sua vida. E é isso que Deus faz com a gente. Deus nos chama para participar da obra dele, porque Ele quer ter tempo conosco, Ele quer ter relacionamento conosco. Valorize os relacionamentos dentro da sua casa, porque a família é um sonho de Deus. E por último, para nós encerrarmos, a família é um sonho de Deus, mas a simplicidade é nossa. Eu sei que você pode enfrentar muitas coisas e às vezes você fala assim, mas eu não tenho recursos o suficiente para celebrar minha família, celebrar minha casa, e ver se eu queria ir para o shopping, queria comer fora, queria levar no restaurante. Tudo isso são coisas muito legais e tendo condições devem ser feitas sim, mas eu queria dizer para você que a simplicidade na nossa casa faz toda a diferença. Às vezes você não precisa de uma grande coisa, ir num grande restaurante, ir numa lanchonete super popular para o seu filho valorizar você. Às vezes você pegar uma toalha, sentar no quintal, na garagem, colocar uma Coca-Cola gelada, comprar um pãozinho com mortadela e comer com eles ali faz uma total diferença para eles. Brincar com eles com jogos de tabuleiro, valorizar a simplicidade do que pode acontecer no lar. Isso tudo já faz uma diferença enorme na vida das crianças,
crianças, na vida dos adolescentes, e eles sabem reconhecer tudo isso. Família é um sonho de Deus, eu não tenho dúvida disso. Família é um sonho de Deus, espero que você não tenha dúvida disso. Mas a simplicidade, mas dar valor, mas construir isso com muito temor e engajamento, vem de você, é uma parte sua. Eu quero encerrar dizendo e citando um texto do Luiz Fernando Veríssimo, que diz o seguinte: a família não nasce pronta, constrói-se aos poucos, e é o melhor laboratório do amor. Em casa, entre pais e filhos, pode-se aprender a amar, ter respeito, fé, solidariedade, companheirismo e muitos outros sentimentos. A minha oração é para que as famílias dos atendidos do nosso instituto, para que famílias que você conhece, que ainda não conheceram a gente, para que todo mundo aprenda a valorizar a família e que as nossas famílias sejam um terreno fértil para geminar cada vez mais respeito, fé, solidariedade, companheirismo e outros sentimentos maravilhosos. Que Deus abençoe você, espero que você goste muito do nosso tempo aqui e que seja um tempo esclarecedor para esse momento de sofrimento que nós estamos passando de pandemia. Um beijão e até já. Olá, galerinha. Tudo bem, criançada? Que saudade de vocês. Nós estamos aqui hoje com o coração aqui apertadinho, porque o nosso desejo era estar assim presente, perto de vocês, né? Para quem não me conhece, que vai estar assistindo essa live aí com a gente, eu sou a Jennifer, coordenadora do Serviço de Convivência e do Jovem Aprendiz, lá no Instituto Isis Bruder. E estou com muita saudade de todos vocês, viu? Agora a gente vai se apresentar um pouquinho aqui também. Oi, pessoal, boa tarde. Então, eu sou a Rejane, assistente social do Instituto Isis Bruder. Estamos aqui um pouquinho para falar com vocês, conversar, um bate-papo bem gostoso, sobre muitas perguntas que os pais vêm nos perguntando, né? São tempos difíceis e como a gente sempre faz o acompanhamento das crianças, adolescentes e famílias, a gente achou interessante estar aqui com o pessoal para estar respondendo as perguntas de vocês, tá bom, pessoal? Olá, pessoal. Eu sou Maria Goretti, trabalho no ISIS com as crianças, adolescentes e as famílias, e também irei colaborar esclarecendo um pouco sobre esses aspectos que fazem tantas dúvidas em todos nós sobre essa pandemia, como conviver em casa, como se relacionar com mais paz, com mais equilíbrio. Já já falaremos sobre isso. Olá, pessoal. Eu sou a Natália, sou psicóloga do Instituto Isis Bruder. Também acompanho as crianças, os adolescentes, tanto do serviço de convivência, como o do programa Jovem Aprendiz. E também estou aqui para ajudar a esclarecer um pouco mais das dúvidas que apresentaram no grupo dos pais, com a Rejane, e para ajudar a passar por esse período que está sendo necessário nos reinventarmos. Já já nós voltamos. Olá, pessoal, eu sou o Matheus Machado, sou pastor aqui na Primeira IPI, licenciado, né, ainda não fui ordenado, mas sou pastor de adolescentes e estou ajudando a fundação desde o começo do ano. E eu também sou psicólogo e trabalho com clínica já há algum tempo e espero poder somar um pouquinho nesse tempo que a gente vai ter aqui. Vamos lá, então. Essa galerinha aqui super bacana, que está com vocês, criançada, adolescente, todos os dias ali no Instituto Isis Bruder, antes desse período de pandemia. Nós conhecemos o cotidiano, a história, o histórico de cada um de vocês. Então, devido esse acompanhamento nesse período de pandemia, que é algo novo para todo mundo, né? Todos nós estamos nos adaptando. Devido a tudo isso, a gente sentou. Tem uma outra galera também nos bastidores que está lá na instituição. A gente sentou e decidiu que, como vinha muitas perguntas dos pais, alguns bem ansiosos, né, preocupados, não sabendo lidar com tudo isso, que tá novo para todo mundo. Então, a gente decidiu fazer esse tempo aqui para poder estar confortando o coração de vocês, com algumas direções, orientações. Então, a gente recebeu algumas perguntas. Nós temos o grupo dos pais, e nesse grupo os pais puderam falar, algumas pessoas preferiram mandar para a gente particular. Então, a gente montou algumas perguntas. Algumas eram repetidas, então a gente, né, colocou aqui os pais que fizeram essas perguntas, até para alguns pais que também não são da instituição
e desejam estar nos ouvindo, né? Tiver dúvida também, a gente quer estar aberto para isso. Mas a gente acredita que essas perguntas que estão aqui vai poder responder muitas dúvidas de muitas famílias, tá? Então, a primeira pergunta que eu vou estar fazendo aqui para essa equipe muito inteligente, que a gente sabe que tem uma experiência bem bacana, é uma mãe que relatou para a gente uma dificuldade nesse período, que ela tem uma filha, né, que tem epilepsia refratária, e tem uma dificuldade de controle. É uma atendida nossa, a gente já conhece o histórico. E essa mãe, o que ela colocou aqui para a gente? Que ela está com muita dificuldade porque essa criança por estar presa dentro de casa, ela tem sentido estressada, né? Então, com bastante ansiedade também, apatia, e tem apresentado também bastante agressividade. Então, a mãe fala que também a mãe está sendo... Isso tudo está refletindo na mãe. Ela tem ficado bem triste com tudo isso, tem sentido sozinha, vontade de fugir de tudo isso, né? Porque é uma dificuldade muito grande, né? Então, essa mãe está com essa dúvida. Como que ela vai agir com essa filha que já tem essa dificuldade, né? Na saúde mesmo, ainda devido a essa pandemia, e a mãe também não se sente emocionalmente... firme para lidar com essa menina, né? Então, a gente gostaria de saber de vocês, que vocês podem orientar. Em termos geral, nós podemos pensar que a pandemia, falando para todos nós, não só especificamente para essa questão levantada nesse momento, a pandemia é uma novidade para todos nós. Então, é claro que, dependendo da sua condição emocional, você vai conduzir melhor ou com mais dificuldades esse momento. Já que nem todas as pessoas apresentam facilidade nos momentos de crise, é interessante aqueles, principalmente, que estão sob esse estresse, pensar que devem se policiar, pois a irritação, a falta de ânimo, a depressão, até os momentos de tristeza, estarão presentes na vida destas pessoas, assim como de todos nós, só aumentando um pouco naquelas pessoas que já têm dificuldades em diminuir a sua atividade, em estar mais dentro da sua casa, no convívio familiar. Então, é preciso redobrar os cuidados nos relacionamentos, porque temos um tempo prolongado, não sabemos ainda quanto tempo estaremos tão próximos, e é preciso levar com muito cuidado e parcimônia qualquer questão entre nós. Por exemplo, quem vai tirar a mesa? Não é preciso que a todo momento a gente esteja questionando. Quem vai lavar a roupa? Quem vai ao mercado? É preciso que as pessoas estejam muito mais colaborativas do que estavam na sua vida anteriormente. Então, quanto mais você colaborar, menos estresse você terá. Por isso, a preguiça, a falta de colaboração, a falta de cooperação, a falta de você se colocar no lugar do outro, neste momento, só vai agravar as coisas. Por isso, é um grande aprendizado que nós sejamos menos egoístas, menos vaidosos, menos intolerantes, para que possamos passar por esta pandemia e continuar a vida após ela. Caso contrário, estaremos em péssimas condições desde já. Sobre a pergunta que a Jennifer nos faz, uma criança com epilepsia refratária, com um certo retardo mental, não por isso deverá passar com mais dificuldade sobre a pandemia, sobre esse período da pandemia. Basta, eu sei que não é fácil, mas basta que os pais compreendam que esta criança precisará um pouco mais de apoio e atenção, sem tanta invasão, sem tanta cobrança, sem exagerarmos no medo, nos cuidados. Deveremos ter todos os cuidados que a saúde nos mostra,
mas não colocar medo, não exagerar nas questões de cuidados, porque senão a criança pensa que vai morrer neste instante, que não vão sobreviver seus pais, que seus pais estarão em piores condições por serem mais velhos. Então, para esta criança e para qualquer pessoa da nossa família, nós devemos sempre levar até eles o maior equilíbrio possível, no sentido de apostar, sim, afinal, somos cristãos, acreditamos em Deus, é preciso levar esperança, e não, ao contrário, o pânico, a dor, o sofrimento exagerado. Constituir, então, a família em torno de valores bem elevados, sem se acharem os piores, que nós estamos nas piores condições. Não, nem uma criança com retardo, nem uma criança sindrômica, nem uma criança com transtorno estará em condições piores. Ao contrário, às vezes essas crianças ficam muito tempo longe de seus pais no dia a dia. E hoje é hora e momento de passarmos por cima de tantas dificuldades de tempo e nos aproximarmos mais, oferecendo o que de melhor nós tivermos, que vocês sabem muito bem, porque está na consciência de cada um, o que Deus nos ensinou em seus mandamentos, na sua palavra. O Mateus já nos explicou muito com a fala dele sobre o modo de viver. Então, aprendendo sobre outros ensinamentos cristãos, passaremos melhores por esta pandemia. Vocês querem colocar alguma coisa, Natália, Mateus, diante dessa pergunta? Uma coisa interessante é você pensar que, num quadro muito específico que ela colocou, né, que é uma criança com epilepsia, com questões muito peculiares dela mesma, a gente precisa entender que essa criança também tem necessidades de afeto. E essa hora é a hora do afeto aparecer. Eu acho que a questão pandêmica, ela trouxe uma questão para a família, para a gente conversar sobre, que é estar em casa. Uma coisa é eu conviver, eu voltar para casa. Outra coisa é eu estar na minha casa, né? Estar consciente de que eu tenho uma relação para estabelecer com meu filho tem necessidades de mim. Meu filho eu não posso terceirizar a responsabilidade do meu filho. Meu filho tem necessidades afetivas comigo. Eu e meu filho temos uma relação a ser construída e a ser alimentada. Então, tudo isso vem também, mas não para gerar um peso em nós, mas para gerar um conforto, porque no dia a dia comum nós não tínhamos a oportunidade de estabelecer essa relação. Talvez você tivesse muitos compromissos constituídos, trabalho, depois atendimentos médicos, depois suas atividades comuns do dia a dia. Agora você tem oportunidade de estar com seu filho. Então, acho que tudo isso vem para reforçar. Primeiro passo, vamos para essa relação, vamos ver o que essa criança te apresenta, o que essa criança te demonstra, o que essa criança mostra para você perceber, mas ela ficou violenta. Então, vamos tentar aproximar para ela, demonstrar a raiz disso, de onde isso está vindo, de onde esse recurso emocional dela emergiu. Mas ela fica descontrolada, mas vamos aproximar. Eu acho que você tem que saber, você já sabe, né, você convive com essa criança há muitos anos, então você já sabe como contê-la, caso haja comportamentos agressivos, mas agora você tem que também aprender a demonstrar aspectos de afetividade. O limite, ser um limite firme, coerente, não deixar você sair numa situação de prejuízo físico, mas também estabelecer esse limite com muito amor, com muito afeto, mostrando presença, mostrando contato, mostrando qualidade de relação. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa estabelecer. Certo. Uma outra perguntinha. Uma mãe, ela tem 2 filhos, um com 9 e um com 11 anos, né? Essas crianças a gente também acompanha ela. Ela relata o quê? Que esse de 11, ele está indo para o quadro mais de pré-adolescente. Então, durante essa pandemia, ele tem apresentado irritação, agressividade, reclama de tudo, não tem se esforçado para estudar, porque nós sabemos que para estudar ou é pela televisão ou pelo aplicativo do celular. Então, é algo novo também para essas crianças. Então, ela relata que essa criança parece estar mais indiferente, respondendo o tempo todo, retrucando, não quer dormir cedo, não quer seguir uma rotina, né? Quer acordar meio-dia. Então, o que essa mãe quer saber?
como que ela pode estar ajudando esse filho de 11 anos, né, que está entrando aí na adolescência, no processo de entender que essa transição. E o filho de 9 anos, ela relata que ele está mais agitado, que ele não consegue se concentrar nos estudos. Como ela está trabalhando home office, ela relata também que ele tem se apegado muito a ela, não quer que o pai ajude, só que ela ajuda. Então, ela queria alguma direção nossa, assim, para como ela fazer com esse filho de 11, que é algo novo para ela, essa transição, e com um filho de 9, que está apegado demais a ela, e ela não consegue direcionar para o pai estar ajudando. Bom, igual a Jane falou, é uma situação que, igual a Gorete, o Matheus comentou anteriormente, alguns sintomas podem ficar piores, mais destacados, principalmente a questão da fase da adolescência, que essa criança, que esse indivíduo está entrando. Então, assim, o que vale também é a questão um pouco da mãe no home office, a dificuldade de lidar com a atenção aos filhos, tentar se programar numa rotina, né? Um cronograma mesmo dentro de casa, separar hora. Há tempo para tudo, né? Igual a Gorete falou na pergunta anterior, que o tempo agora está sendo válido. A mãe está podendo passar mais tempo com essas crianças, estar perto dela para entender tudo o que está acontecendo, quais são esses disparadores mesmo de uma preguiça, de uma ansiedade. Então, assim, organizar a hora, organizar o que será feito na parte da manhã, envolver o seu filho mais velho nas participações dentro de casa, às vezes até mesmo para ajudar o menor na atividade que às vezes ele tem dificuldade, e se programar mesmo. E entender a mudança hormonal que está acontecendo com essa criança tentando na pré-adolescência, né? Ela está saindo da fase mais infantil lúdica, né, onde se contenta com poucos recursos, com recursos mais imaginativos, mais coloridos, e a coisa é muito mais... a criança consegue brincar sozinha, ela entra no mundo dela, e agora ela está começando a criar senso crítico, isso é próprio da pré-adolescência. Começa a descobrir maneiras de burlar regras. Isso são coisas que você vai percebendo no seu filho, você precisa entender como se aproximar para que o seu filho seja alguém que confie em você, e você consiga ter essa troca com ele, e você consiga passar a importância das coisas que você está vendo que ele está errando. Não adianta nada você querer impor sobre ele uma coisa que ele não entende a importância. Ele carece de entender por que aquilo é importante para ele. Talvez uma rotina onde você separe tempos para vocês terem uma relação mais próxima a vocês dois, o seu filho mais novo, que está sugando mais tempo seu, possa ter tempo com seu marido, trazer esse marido também para esse momento lúdico familiar, para vocês terem uma atividade em família, né? A gente sugere aí, sei lá, brincar no quintal. Eu falei de piquenique na hora do devocional, mas coisas onde a família toda tem esse tempo de recreação e essa criança possa perceber um espaço de relacionamento. Eu, na abordagem da psicologia que eu estudo, a relação é muito importante para qualquer tipo de mudança emocional que a gente vai perceber. Então, a relação do pai com o filho nessa hora, né, da mãe com o filho, é extremamente importante. Então, gastar tempo, né, entre aspas, aí, se gastar, é um investimento num recurso emocional do seu filho. Porque você consegue estabelecer para o seu filho limites que você estabelece com muito carinho. Lá fora, mais para frente, ele não vai receber esses limites com tanto carinho assim, e a frustração pode ser muito maior. Eu ainda queria falar que é importante não colocar tantas críticas sobre esse menino de 11 anos, porque, é lógico, os psiquismos mais imaturos, como de uma criança, precisam da maturidade, da postura de um adulto, fazendo um equilíbrio entre o que devem e o que não podem fazer, mas sempre numa aliança e não numa crítica constante, como sabemos que muitas famílias fazem. Essa crítica faz um desvalor desta criança e ela fica muito insegura, aumentando a sua irritação, sua autoestima cai demais. É preciso, então, que, como o Matheus falou no início, façamos olhos grossos sobre aquele engano ou aquele erro na atividade que o menino tenha, porventura, feito,
mas sempre orientando, organizando uma próxima tentativa com mais êxito, sem críticas ácidas, porque esse ambiente familiar, por ser agora tão prolongado o tempo em conjunto, vai ser necessário que sejamos muito mais cuidadosos. Certo. Uma outra pergunta dessa mãe, que é uma pergunta que eu acho que está bem geral, isso aqui que ela está colocando, é que a filha ela fica muito agressiva, ela não aceita bem o jeito que a mãe ensina. Então, a gente sabe que muitas mães têm relatado a dificuldade de saber ensinar o filho, porque já esqueceram aquilo que eles estão estudando. Ainda assim, só para distrair mesmo, o povo brinca, né, que se os pais vão sair com um diploma de pedagogia, né, porque estão estudando tudo de novo para estar ensinando essas crianças. E, realmente, eu também vivo isso em casa, né? Então, a gente tem que estar buscando com ajuda para poder orientar essas crianças. Então, essa mãe falou que a forma que ela ensina, essa criança não quer aceitar. Fica agressiva com a mãe e fala que o jeito que a mãe ensina não é um jeito legal. Então, essa mãe está meio frustrada, né? Então, ela quer saber como ela pode ajudar a filha sem que ela fique tão irritada, né? Qual orientação a gente pode estar dando para ela que ela possa seguir para melhorar nessa ajuda, sendo que a gente sabe da dificuldade dos pais em ensinar nesse período em casa. É bem natural que uma mãe não saiba o modo como a professora fazia antes. É bem natural também que as crianças reajam dizendo que a mãe não sabe, que a mãe não faz direito, aquilo não era assim antes, a professora falava de outro modo. Nós, como adultos, devemos entender. A criança só está nos dizendo que há uma diferença. E nós devemos nos contentar em diminuir um pouco as explicações, dar um tempo para que a criança assimile, ler no material de estudo da criança o conteúdo e achar com ela a resposta, ao invés de tentarmos que a criança aceite completamente a nossa forma. Não somos professoras daquela criança, mesmo que sejamos professoras como profissionais. Então, é preciso que você relaxe sobre isso e não leve tão a sério a crítica da criança, entendendo que ela só está nos dizendo que há diferença. Ela não sabe dizer de outra maneira, mas podemos conduzir da maneira mais humanizada e mais cristã, de novo, digo a vocês, porque como Jesus faria diante de uma criança? É isso que nós temos que pensar. Jesus encheria a criança de críticas e de palavras tortas? Ou entenderia que é apenas uma criança e que precisa do nosso apoio para seguir a caminhada, para seguir a tarefa, para seguir aprendendo, sem deixar, logicamente, que essa criança perca o respeito pelos pais. A autoridade dos pais é importante, mas também aquele que sabe, aquele que é mais velho, entende que o pequeno não sabe dizer de outro modo. É só isso. Mas é muito natural, acontece em todas as famílias essa frase das crianças: você não sabe como a minha professora. A gente precisa aprender a despessoalizar a crítica, né? Eu acho que a gente precisa entender que é uma crítica ao momento da criança. A criança não vai conseguir fazer uma leitura e uma avaliação de que esse momento me trouxe um recurso educacional que não é a minha professora disponível para mim o tempo todo, que não é a minha professora falando na minha linguagem, com os materiais lúdicos que ela tinha na sala de aula, com toda a estratégia que ela tinha lá. Não, agora é um tempo de dificuldade. A criança não vai conseguir trabalhar e formular a crítica dela, primeiro entendendo que isso é um período específico, controlado, limitado, né? Então, tudo isso a gente precisa aprender a tirar, dar um passo para trás e falar assim, essa crítica, ela é mais a minha incapacidade ou ao momento que nós estamos vivendo? Porque, de maneira geral, todos nós, em todas as nossas atividades profissionais, nós tivemos que lidar com incapacidades pessoais. Mas mesmo assim, em coisas que nós éramos profissionais, nós tivemos que fazer adaptações. Quanto mais em coisas que nós não somos habilitados para fazer profissionalmente. Então, você está cumprindo um papel do seu filho
ter um momento didático, um momento de aprendizado, um momento pedagógico dele. Não necessariamente aprender o conteúdo da mesma forma, com a mesma habilidade de um professor. Então, acho que você tem que dar um passo para trás e estabelecer, como a Gorete já colocou, o limite na criança para ela não se acostumar e talvez usar e falar com você de uma maneira desrespeitosa. Eu insisto nisso porque eu acho que não é por mais difícil que seja o momento que uma criança pode ser desrespeitosa conosco. Por mais difícil que seja o momento, a criança precisa entender o limite e o papel que ela cumpre, e ela precisa entender que a relação com ela sempre vai ser cada vez mais de igual para igual, porque ela vai crescendo, ela vai evoluindo e vai assumindo responsabilidades. Mas ela ainda tem um respeito de filho, de papel dela ser cumprido dentro da casa. Ok. Tem duas perguntas aqui, que elas são bem parecidas, então vou juntar as duas para vocês poderem responder a dúvida desses pais. Uma mãe aqui, ela fala da dificuldade da criança de 10 anos de realizar as tarefas escolares, né, que foi o que a gente colocou aqui agora. Que essa criança demonstra muita preguiça, indisposição, ansiedade, então tem colocado isso aqui para a mãe, está bem difícil. Outra fala que ela tem 3 filhos, um tem 16 anos, que ele já trabalha, né, faz parte do programa Jovem Aprendiz, ali com a gente mesmo. E essa criança, ela dorme muito tarde, acorda tarde e está gerando bastante confusão em casa com os outros filhos. Tem a filha de 13 anos, que ela não tem apresentado nenhuma vontade, nenhuma disposição e nenhuma atenção com as tarefas. Não quer fazer as tarefas escolares. Então, a gente sabe que vai ter assim, quando voltar às aulas, vai ter um déficit muito grande em relação a isso, né? Até pela indisposição das próprias crianças e a dificuldade dos pais em saber lidar. Então, tem um filho também de 7 anos que não quer sair de casa e tem muito medo de ficar doente, que foi o que né, é uma situação que a Gorete colocou aqui no início, de não colocar medo na criança. Então, a gente não sabe do histórico desse, por que está com tanto medo. Então, a mãe, ela já passou por um quadro de depressão. Então, ela também tem uma dificuldade de sair de casa. E os pais estão desempregados. Quem ajuda é um filho de 18 anos, que continua trabalhando, ajudando a família nas despesas. O 16 é jovem aprendiz ali com a gente. Então, assim, a gente tem, né, tem ficado à disposição para ajudar com algumas cestas básicas, mas algumas famílias têm uma necessidade maior, ainda mais com as crianças em casa, que acaba comendo mais. Antes comia na escola, comia ali na instituição, tomava café, almoçava ali com a gente. Então, a despesa está sendo maior em casa. Então, essas duas famílias aqui, tá resumindo, perguntando como lidar com essa preguiça, como os pais que têm depressão, que têm essa dificuldade, podem estar superando tudo isso, o que vocês podem orientar essas famílias? Bom, na questão das atividades escolares, igual a Gorete, o Matheus já ponderou, não levar tão a fundo, né? Sabemos que é um tempo de dificuldade para todos, que nós tivemos que nos reinventarmos, aprender coisas que talvez tivessem ficado para trás, enfim. Tentar ajudar essa criança o máximo no que é possível, mas sem cobranças, sem muitas críticas, e tentar separar e mostrar a importância dessa criança estar realizando as atividades da escola mesmo, o porquê que ela está assim, que tudo o que aconteceu não foi uma escolha da mãe, não foi uma escolha do pai, não foi uma escolha dos professores, enfim, foi uma situação que chegou, a pandemia está aí, o vírus veio e foi preciso nos afastarmos e aprendermos outras formas de aprendermos. Então, assim, trazer a importância dessa criança estar estudando, tirando um tempo no seu dia, nem que seja 1, 2 horas, separando a manhã ou à tarde, para estar fazendo as atividades da escola, trazendo a importância, até mesmo essa criança, esse adolescente de 13 anos, logo vai estar disposto a querer entrar no programa Jovem Aprendiz, eles vão ter as responsabilidades dele. Então, assim, é preciso, porque o outro ano vai chegar e os ensinos, a gente sabe que vão ter dificuldades, mas que sejam trazidos de melhor forma. Na questão da depressão dessa mãe, é preciso que ela também procure uma ajuda profissional mesmo, se você não está conseguindo lidar com todos os sintomas que estão chegando. Sabemos que a pandemia agravou
muitas doenças, principalmente mentais, e é um momento de dificuldade, principalmente financeira, igual a Jenny falou. Nós estamos dispostos ali no Instituto a estar ajudando. É preciso que vocês venham até nós, conversem conosco, porque sabemos que estão em casa, estão se alimentando, têm essa dificuldade. Então, assim, para estar mesmo conosco. E qualquer dúvida, o adolescente do Jovem Aprendiz, ele também está em contato com a gente, dentro ali da instituição, conversando com a nossa assistente social, e para estar nos procurando mesmo. Eu acho que uma atitude prática que toda família pode fazer nesse tempo é criar o recurso da rotina, um quadro mesmo, para ele ser bem didático e ilustrativo. Segunda-feira, manhã e tarde, terça-feira, manhã e tarde, uma folha sulfite, né, dividida no meio, separados em 7 espaços, assim, então fica 14 espaços até para chegar de segunda a domingo, e você separar, ó, pela manhã e colocar a rotina, ó, de manhã, sei lá, o Paulinho vai fazer tal coisa, o Juninho vai fazer outra coisa, o Pedrinho vai fazer outra coisa, a mamãe vai fazer tal coisa, o papai vai fazer tal coisa, e colocar cada atividade dessa e fazer o máximo para que isso fique no local visível e para que eles se lembrem dessa atividade. Isso coloca todo mundo num ritmo de cooperação na casa. E você tem vários aspectos positivos que podem ser trabalhados. A responsabilidade da criança em relação ao funcionamento da casa. A criança consegue entender que ela tem horários. Eu acho extremamente importante o estabelecimento de horário para ela ficar no celular, para ela jogar jogos, a liberdade dela lá, para ela desfrutar disso. Mas também é importante ela participar do funcionamento da casa de um jeito responsável, para ela ser mesmo alguém importante, ímpar ali na casa e ter movimento junto com você. E ainda mais se você tiver com uma situação emocional agravada. Se você está com um diagnóstico difícil, como é o da depressão, eu acho que além da ajuda profissional, você precisa mostrar para as crianças e para as pessoas à sua volta que elas também podem cooperar para que a sua saúde melhore. Elas entendendo isso, eu acho que a sua vida familiar, a rotina familiar se alivia e vocês conseguem ter uma vida como um todo mais saudável. Vocês têm pessoas e recursos fora da questão familiar que ajudam muito vocês em pontos específicos, necessidade financeira, em alguma necessidade pontual, né? O Instituto faz muito bem esse trabalho com as assistentes sociais e alguns outros recursos que nós temos lá, mas é importante você também encontrar dentro da sua casa uma maneira de todos vocês funcionarem e voltarem a engrenar para que a vida de vocês não se acostume com o sofrimento, mas para que o sofrimento seja uma marca pontual e se encerre depois que esse período mais difícil acabar. Sim. Lembrando que cada família tem sua rotina, né? Então a gente entende tudo isso e cada um pode seguir aquela orientação que funcionar mais, seja algo mais positivo. Não deu certo algo, tenta de outra forma, né? Tem famílias aí, nós mesmos conversando até entre a gente, traz o filho para ajudar ali a cozinhar, tem filho aprendendo a limpar a casa, cozinhar, a viver uma rotina dentro de casa. Então, assim, a gente pode se reinventar. Não deu certo de um jeito, tenta do outro, que a gente vai ficar nota 10. E, certo, pode falar. É verdade o que a Jennifer nos traz, que é necessário envolver as crianças e os jovens nas atividades da casa, mas me parece que a vida moderna já tem feito bastante isso. Nesse momento, vocês, além de fazerem isso, que é importante, também deverão ter momentos de alegria, não só de cobranças e de tristezas, de reclamações. Por mais difícil que seja, nós, adultos e especialmente pais, tem o dever, não dá para fugir disso, de trazer o bem-estar para a família. É difícil para todos, mas cabe a nós, não cabe às crianças terem todas essas ferramentas de levar a vida de maneira mais leve. É preciso que nós possamos trazer momentos de alegria. Brincadeiras, zoações dentro de um respeito, alegria em contar fatos da sua infância, coisas que aconteceram na sua vida, brincar de mímica, brincar com tinta, brincar com desenhos. Nós, muitas vezes, não sabemos desenhar e, quando desenhamos, rimos muito.
Então, mais do que cobranças, é preciso alianças, bem-estar e alegria para poder suportar esse peso que a pandemia verdadeiramente tem. Sim, isso mesmo. Criançada, adolescentes, ajudem os pais de vocês. Falando nisso, a gente também recebeu, né, algumas posições de algumas famílias, algo positivo, que existem algumas crianças, adolescentes que estão cooperando muito, que estão se dedicando a ajudar os pais, que estão se reinventando, que mudou o humor. Então, assim, não é só algo assim tão difícil. Existem algumas crianças que estão sabendo até lidar com esse momento, né? Tem uma mãe aqui que ela relata, o filho tem 15 anos, ele tem uma boa compreensão da situação que a gente está vivendo agora, colabora com os afazeres de casa, é um bom filho. Ultimamente, ele está bem, assim, a dificuldade dela, que ela colocou aqui para a gente, é que ele está muito ansioso, querendo trabalhar fora. Pois na instituição nós oferecemos o jovem aprendiz e a gente dá prioridade para as crianças que estão no serviço de convivência. O serviço de convivência é de 6 a 15 anos, e quando elas completam 15 anos, a gente avalia e encaminha eles para o mercado de trabalho. E alguns adolescentes que já estavam com a gente, eles já estavam aguardando essa vaga, né? Então, eles estavam já ansiosos. Aí, devido à pandemia, eles estão ansiosos, achando que não vão ser contratados. Então, assim, como coordenadora lá do Jovem Aprendiz, eu quero colocar para vocês, acalmem o coração de vocês. As vagas vão ser abertas, sim. Né? Então, assim, devido a esse período mesmo difícil de pandemia, os adolescentes que estão no Jovem Aprendiz estão em casa, não estão trabalhando, é um ou outro só que já foi liberado para trabalhar, mas a maioria estão em casa, suspensos, né? E recebendo em casa, até dar um tempo para esse período passar. Então, assim que abrir as vagas, não vai mudar, não vai deixar de ser contratado. A gente vai dar prioridade para vocês que já estão com a gente no serviço de convivência. Então, você, adolescente, acalma seu coração aí. A gente já está avaliando vocês, continue fazendo as atividades que a gente tem lançado nos grupos do serviço de convivência, né? Então, se mantém firme ali, que a gente vai dar uma chance para vocês, sim, tá? Mantém firme nos estudos, que é muito importante, é uma exigência, né? Para estar lá junto com a gente no Jovem Aprendiz, vocês também estão indo bem nos estudos. Então, assim, obedeça os pais de vocês, porque tudo isso faz parte também lá no próximo passo, que é o Jovem Aprendiz. Então, acalma o coração, não fica ansioso, que vai chegar a sua vez, tá bom? Essa pergunta foi para mim mesmo. Então, por isso que eu já respondi. Agora, eu vou passar para a Rê, que ela vai estar dando continuidade também, que ela vai estar colocando alguns pontos que ela tem acompanhado como assistente social também. Bom, pessoal, diante de tantas perguntas aqui, no grupo de pais, uma mãe nos relatou uma história assim diferente do que a gente está comentando aqui agora, mas eu acho muito pertinente para que nós podemos responder para vocês. Essa mãe, ela tem uma filha de 9 anos e ela é uma filha que está tendo muita curiosidade sobre a sexualidade, principalmente depois que a mãe tem desconfiado, né, de um parente da família, mas não tem certeza de nada. Então, assim, ela não pode ter provas para ela estar avaliando. E também na família ela tem uma homossexual também, então essa criança começa a fazer muitas perguntas para a mãe. Mãe, o que é sexualidade? Por que a tia, a esposa da tia é uma esposa, não é um esposo? Então essa mãe começa a fazer perguntas assim: que horas, que momento, qual é o tempo que eu devo falar, conversar sobre sexualidade com a minha filha? Como abordar este assunto? Então, eu trago esta pergunta para vocês poderem responder. Bom, não é só durante a pandemia que nós temos que conversar sobre as questões do ser humano. Entre essas questões, a sexualidade. Mas é lógico que as perguntas de uma criança
são curiosidades próprias da infância e devemos responder até certo ponto. Não precisamos aprofundar, porque tem uma lógica infantil, não tem uma lógica adulta ali. Devemos esclarecer parcialmente dentro daquilo que vemos que a criança se satisfez. Mas todas essas questões são questões da vida do ser humano. Não precisam se assustar com isso, basta que sejam respeitosos com as perguntas que as crianças façam, não queiram jogar para o lado ou para baixo do tapete, como dizemos, não é? É preciso que enfrentemos. Bom, isso acontece, é assim mesmo, algumas pessoas têm formas diferentes de viver, a sexualidade é muito particular de cada pessoa, isso não é um problema, isso vai acontecer com algumas pessoas. Tornar isso algo do ser humano, porque verdadeiramente é do ser humano. Então, na medida do possível, a única questão que a pandemia traz com mais necessidade de proteção é que não deixemos nossas crianças expostas a possíveis violentos, abusadores, pessoas que possam, e nós sempre percebemos e sentimos isso no ar, pessoas que possam extrapolar aí o limite do abuso sexual, por exemplo. Isso a gente deve cuidar muito. De resto, devagar, com o tempo de vida, nós vamos aprendendo e conversando, desde crianças até morrermos. Então, é preciso que nós só façamos essa escuta bem atenta de nossas crianças, mas que não fiquemos aflitos. Todos nós tivemos dúvidas e temos até hoje sobre as questões da sexualidade. Façamos o que for possível e simplesmente, sem rodeios e sem exageros. Uma coisa que eu acho interessante, a gente responder o que a criança está perguntando. Acho que se a gente tenta falar demais é um grande erro, como a Gorete colocou, e sair de cena também. Então, você tem que entender a mente do seu filho, porque você convive com ele, então você tem que saber qual é o linguajar que vai ser adequado a ele. Então, você não pode chegar para uma criança de 13, 14 anos e falar a cegonha traz um bebê e coloca que é assim que o bebê chega na barriga. Não. Mas uma criança de 9 anos pode falar, o papai coloca uma sementinha na barriguinha da mamãe. Eu acho que são coisas que você pode ir colocando como ilustrações que fazem parte do lúdico da criança, que ela vai, então é assim. E você vai vendo a satisfação que ela vai tendo. Conforme ela vai se tornando satisfeita com a resposta, você vai se tranquilizando. Obviamente, vão ter momentos e até necessário, eu particularmente acho extremamente saudável, que os pais conversem com os filhos sobre sexualidade, mas no momento certo. E aí, esclarecendo dúvidas, em relação às meninas, questões da primeira menstruação, da menarca, esclarecendo como usar absorvente, questões de higiene. Então, tudo isso são questões que devem ser feitas em casa. Mas existem órgãos, institutos como o nosso que podem fazer isso? Podem, mas é muito melhor quando isso acontece em casa. Por quê? Porque acontecendo em casa, você ensinou do seu jeito, você ensinou a maneira como você gostaria que seu filho aprendesse, você teve uma relação com seu filho para ensinar, e seu filho ganhou confiança em você para conversar a respeito desses assuntos. E aí você vai tendo cada vez menos surpresas nessa área. E como a Gorete colocou de uma maneira bem singela, mas também muito esclarecedora, a gente não precisa, a respeito da orientação sexual, criar um grande dilema dentro disso, fazer juízo de valor. A gente coloca o respeito. Nós temos várias expressões de orientação sexual, de gosto, e cada um faz o seu e você precisa aprender a respeitar. Você acha certo, pai ou mãe, aí dentro da sua casa, dentro da sua compreensão teológica, bíblica, o que você entende sobre correto ou não, você ensine a doutrina do seu filho dentro da sua casa, e aí, mas eu acho que a coisa é respeite a orientação das pessoas, não responda isso com violência, não responda isso com comentários maldosos, não responda isso com brincadeiras que podem danificar ou ofender as outras pessoas. Isso não é correto, isso não é coerente com nenhuma prática que a gente entende, até mesmo à luz das Escrituras Sagradas. Bom, pessoal, quando a gente estava atendendo presencial, sempre as famílias vinham conversando com a gente, perguntando sobre
horários, rotina, sempre tinha essas dúvidas e a gente sempre estava lá para responder da melhor forma possível. E nesse tempo de pandemia, tudo se tornou mais difícil. Então, uma das perguntas é: quanto aos horários, como podemos organizar a rotina das crianças em casa? Qual a melhor forma de desenvolver uma rotina saudável com as crianças? Sempre, a questão da rotina, ela sempre foi importante. Durante a pandemia, nós temos rotinas menos rígidas, mais flexíveis. Mas é muito importante as rotinas. Não quer dizer que elas tenham que ser obedecidas rigidamente, mas trazer uma orientação do tempo às crianças é muito importante para que elas mesmas não se sintam vazias, não se sintam sem saber o que fazer. Os adultos também estão falando disso, né? Eles também se sentem, às vezes, um pouco desnorteados, né? Sem norte mesmo, porque parece que o tempo escapa pelo meio dos dedos se não nos organizamos. Então, é preciso regularizar esse tempo, mas de forma muito adequada, por exemplo, hora de ler, hora de ver TV, hora de brincar lá no quintal, hora de brincar com o cachorro. Claro que isso é muito rígido. A criança pode inverter uma das atividades, mas isso vai só acalmar a criança, que ela vai ver que o tempo dela está organizado. E se ela disser: mãe, posso brincar com o cachorro de tarde? E agora eu vou ver isso aqui, esse jogo, esse livro, essa brincadeira, seja o que for, logicamente, basta trocar, é só para a criança ter este aspecto de organização, que isso lhe acalma. Não é um dia inteiro sem fazer nada, sem ter nada rígido, sem ter nada organizado para fazer. Basta isso. E outra questão também, que gastamos bastante tempo já com as tarefas, com a alimentação, com a higiene. Então, também não é preciso tanta angústia. Sabemos como as coisas andam durante o dia, deslizam tranquilamente. Quando vemos, é hora de dormir. Assim deve ser encarado, e não com pânico. Nossa, agora são 8 da manhã, o que vou fazer até as 10 da noite? Não devemos ficar assim e nem colocar para as crianças dessa maneira. Sempre preenchendo os espaços, trazendo ideias, é lógico, temos responsabilidades de organizar esse tempo, de sermos criativos, não é o vizinho que vai fazer por nós. Isso é uma questão. Não adianta nós querermos milagres rápidos, como se diz, magias, que aquilo se transforme da noite para o dia. Não temos isso. Temos mesmo que trabalhar psiquicamente, emocionalmente, acalmando nossas crianças e nossos adultos, que às vezes estão muito piores do que as crianças. Porque as crianças se envolvem com uma tampinha, com uma figurinha, com uma coisa qualquer. As crianças têm muito a descobrir. Os adultos estão, às vezes, em condições piores. Então, bons papos, por isso a importância da gente nutrir bons hábitos, porque então nossas conversas serão mais interessantes do que apenas fofocar, falar do Face. Essas são formas que nós devemos evitar, porque estas questões mundanas normalmente nos adoecem mais do que nos favorecem a saúde mental. É preciso, então, boas escolhas. Isso vocês já sabem antes da pandemia, né? Colhemos agora os frutos do que já plantamos, e é, portanto, hora também de modificarmos certos hábitos, que cada família, ao seu modo, com seus critérios, poderá fazer. Tem um teólogo norte-americano chamado Michael Goin, que ele fala que a pandemia só elucidou os nossos ídolos, né? Aquilo que estava no nosso coração a gente não percebia. E como o tempo, estar longe de casa, se tornou um ídolo para a gente, ao ponto de a gente não prestar atenção mais no que acontece dentro da nossa própria casa. Eu acho que o convite da pandemia foi: olhe para dentro da sua casa. Né? Tem muita coisa para ser feita na sua própria casa antes de ser feita em qualquer outro lugar.
Então, acho que esse é um desafio para nós, para a gente perceber como a nossa rotina ela é importante, mas ao mesmo tempo ela precisa ser pensada, né? Porque se a nossa rotina não for pensada, a gente acaba fazendo muitas atividades e sendo completamente desorganizado. Eu acho que é uma sensação que eu tenho, acho que vocês também têm, que você acabou fazendo muito mais coisas na pandemia do que antes. Você se atarefou até com muito mais atividades do que você imaginava. E hoje você olha para trás, poxa, olha a quantidade de coisas que eu fiz, estou extremamente cansado e tal. Então, fazer muita coisa também incomoda a gente. Eu acho que tanto o tédio quanto o excesso pode provocar questões muito graves no nosso coração. Então, acho que a gente precisa aprender a organizar a nossa rotina, entendendo o que faz parte ou não da nossa realidade, e a partir disso se organizar e talvez descartar. Tem coisas que vai funcionar para uma casa que não vai funcionar para a nossa casa. Tem coisas que funcionam na nossa casa que é só na nossa casa que funciona mesmo, em nenhum outro lugar funciona. Então, isso precisa ficar claro para a gente. Complementando, se alguma família não tiver rotina, tá tudo bem também? Depende do que eles estão vendo dentro deles. Todos nós temos rotinas. Podemos até querer outras rotinas, mas todos nós temos. Então, não há assim um manual de como fazermos, mas é dificilmente que alguém fique deitado o dia inteiro, por exemplo. Se há isso dentro da sua casa, sim, deverá ser repensado. Mas rotinas todos temos, em graus muito variados, com exigências muito variadas, mas existe sim. O fato de você dizer, por exemplo, agora eu vou levantar, vou tomar meu café, depois eu vou molhar minhas plantas, depois eu vou acordar as crianças, nós vamos, depois do café, fazer as tarefas. Bom, isso é uma rotina. Você pode ter até rotina noturna, trocar a noite pelo dia, onde você fica de madrugada vendo Netflix e acorda 2 horas da tarde, mas isso também é uma rotina. O que você estabelece de maneira repetitiva no seu dia a dia é uma rotina. Então, se você tem o hábito de alguma coisa se tornou um hábito, tá fazendo aquilo de maneira constante, isso é uma rotina. Então, a gente preza para que as rotinas sejam positivas. Então, a gente vai sempre falar, faça exercício físico, aprenda a ler um livro, assista bons vídeos, tenha acesso a bom conteúdo. Lógico que são dicas, conselhos para melhorar a sua rotina. Mas a sua rotina é você quem faz. Não, acho que isso não tem controle nosso. Que não pode sofrer, né? Tipo, Isso. Hoje eu não consegui fazer meu filho fazer atividade em tal horário. Poxa, eu não estou seguindo a rotina. Porque daí então a rotina está sendo calma. mais uma quebra, quase uma punição para você mesmo do que uma coisa que está te servindo. Então a rotina tem que ser uma coisa para te ajudar a organizar e não para te gerar mais culpa. Porque se te gerou mais culpa, ela já ultrapassou o espaço que tinha que ter. Pensar sobre vocês é importante. Talvez antes estivéssemos muito no automático. E é importante, né, que pensemos mais o que gostamos, o que não devemos, o que é legal, o que o outro gosta e não só o que nós gostamos, etc. Essa semana eu comentei com o pessoal lá na instituição que eu li algo falando assim, que quando quebra um copo, se foi a gente que quebrou, um exemplo, eu estou aqui agora, caiu o copo, quebrou, todos vocês vão se preocupar comigo. Jenny, machucou? Né? Quando é uma criança que quebra o copo, tende a julgar a criança. Menino, você quebrou o copo, eu não acredito, meu único copo. Então, assim, a gente ter esse respeito, né? Acho que é um momento disso, do respeito. Se o filho não fez a tarefa naquele horário, né? Fazer combinados, ter esse respeito, saber que nesse momento eles vão fazer mais bagunça em casa. Então, acalmar o coração, que não é uma família só que está passando por isso, né? São várias famílias. Eu acho que para nós até meditarmos numa compreensão mais de encerramento já, é importante a gente entender que nós estamos tendo a oportunidade de conhecer os nossos filhos nas dificuldades que eles têm. Antes a gente já sabia que o nosso filho tem dificuldade com matemática, na hora que a gente vai buscar o boletim. Aí está lá, quase irreversível já a nota dele de matemática. Agora a gente está tendo a oportunidade de saber quais contas e quais operações matemáticas que o nosso filho tem dificuldade. Então a gente, na verdade, está perdendo, às vezes, a oportunidade de olhar para essa pandemia no aspecto relacional positivo, que ela está aproximando a gente das dificuldades que a nossa casa enfrenta. E está olhando ela só pelo aspecto negativo. Ah, meu filho está me dando mais
mais dor de cabeça. Não, ele não tá te dando mais dor de cabeça, ele está tornando você um pai mais presente. E aí isso aí dá trabalho pra gente, porque vai mexer com nosso jeito de viver a vida. Mas eu acho que isso leva a gente para a realidade, e a gente pode experimentar do nosso filho e experimentar a paternidade, a maternidade, a educação de uma criança de uma maneira muito mais efetiva. E pessoal, então a gente pode fazer agora dar sugestões, né? Sugestões para as famílias para passar melhor esse tempo de pandemia. Vamos passar para elas algumas sugestões, algumas coisas que vocês podem estar fazendo em casa, para até que passe esse momento, né, e que possam todos viverem de uma forma melhor, né, mais saudável. Brincar de stop. Joguei a primeira. Brincar de stop é a primeira coisa que você pode fazer com a sua família. Uma folha de caderno, uma caneta para cada um, ou lápis, faz as coluninhas. Pesquisa, se você não sabe como brincar de stop, pega o smartphone, pesquisa no Google, você vai encontrar um tutorial com certeza. Brincar de stop é a primeira coisa que eu acho que em família, para esse momento recreativo, funciona muito bem. Eu acho que também brincar de mímica, né, igual a Gorete falou ali, ela não depende de um recurso financeiro alto, só depende de nós nos colocarmos ali, brincar com a família, com os filhos, independe da idade, você pode participar com os filhos menores, com os filhos maiores, enfim, envolver mesmo a família num todo agora. É um tempo para se passar com a família, um tempo de qualidade. Acrescentar sobre a mímica, que pode ser nome de filme, por exemplo, né? Que a mímica conduza ao nome do filme, ou da série, ou do desenho, né? E uma outra questão que eu também posso oferecer como alternativa é construir coisas. A gente, às vezes, pensa que não sabe fazer uma prateleira, que não sabe fazer um canteiro, que não sabe fazer uma sapateira, uma mesa de canto para apoiar nossas coisas na sala. Existem 1000 maneiras, hoje a internet serve muito bem para isso. Aliás, durante essa pandemia, eu já ganhei uma prateleira nova, uma estante de livros nova, que a minha não estava boa. Meus filhos fizeram, lógico, são adultos, mas ocuparam os seus tempos, é isso que é importante. Ver o que precisa mesmo. Minha mãe está precisando de uma divisória ali na gaveta dos talheres. Vou convidar meu pai para fazer, se ele é pequeno. Se ele é adolescente, ele próprio pode inventar, com papelão, com madeira, vai ver o que é possível, se é possível, com canos, daqueles canos de PVC, se faz muitas coisas. Então, construções pequenas, pequenos reparos, são coisas que nós podemos fazer, inclusive com as crianças. Bem importante isso, porque dá um bem-estar para toda a família, né? Além de brincadeiras com papelão, com recorte, fazer quadros para enfeitar o quarto das crianças. Qualquer destas coisas serão bem-vindas, mesmo que não fique um primor estético. Não se trata de primor estético, se trata de fazermos juntos, fraternalmente colocados em prol de uma melhora, de uma coisa mais interessante. Isso ocupa o nosso tempo e muito, e é uma forma bem mais legal de nos unirmos do que cada um ficar na sua telinha, embora nós também temos que ficar na telinha. Cada um de nós responde a uma porção de WhatsApp, e-mails, etc. E trabalhamos, às vezes, mas, na maior parte do tempo, devemos escolher atividades que englobem todo o grupo familiar. Isso vai trazer algo jamais visto, porque nossa geração já ficou muito marcada pelo egoísmo, pela individualidade. Talvez nós possamos descobrir o quanto nós somos úteis uns para os outros, né? Sem reclamarmos tanto. A gente pode resgatar brinquedos antigos, né? Tem criança que nunca vai aprender a soltar um peão, mas pode aprender a soltar um peão agora. Aprender dobradura fazer um avião de papel e jogar avião de papel. Se tiver um pouquinho de recurso, se tiver disposição de limpar a bagunça, bexiga d'água, brincar de bexiga d'água em casa, né? Tiver quintal e as crianças puderem bagunçar. Dormir na sala é uma coisa super simples de se fazer, estender os colchões na sala e dormir todo mundo na sala, os pais, os filhos, né? Fazer alguma coisa assim. Bolinha de gude, bolinha de gude. Esconde-esconde.
esconde-esconde, gatomia, brincadeiras muito antigas assim que vão trazer uma alegria, uma conversa para a família toda e vão fazer a gente celebrar um pouquinho mais a presença um do outro. Brincar de amarelinha, pegar o giz, desenhar na sala. Outra coisa, nesse tempo, a tecnologia está muito forte, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente está precisando da tecnologia. Então, acho que uma boa sugestão, algumas noites, desliguem a televisão, vá para a sala, brinque na sala, conversem, conte uma história. Eu acho muito válido. E, para finalizar também, a questão que tinha uma pergunta sobre extravasar os sentimentos de maneira saudável, né, Rei Jenny? Assim, converse com seus filhos. Tirem esse tempo para conversar com eles, que é através de conversas que você vai saber o que aquele adolescente está passando, o que aquela criança está passando. Igual a Rê falou, desligue um pouco a tela do celular, a tela da TV e aproveite esse momento com a sua criança. E uma coisa extremamente importante é que o exercício físico tira um pouco do estresse, desse estresse emocional que a gente carrega. Então, seu filho está começando a ficar estressado, irritado por nada, bota ele para correr de uma ponta a outra no quintal, Cansar, pular. Faz ele cansar, pular corda, inventa alguma coisa para ele se cansar, para ele suar. E isso vai fazer ele ter uma novidade assim de humor. As caminhadas também são permitidas, né? Semana que vem, nós vamos estar colocando alguns videozinhos, né? Quem não acompanha as redes sociais da instituição, segue a gente lá. Vocês vão estar vendo alguns videozinhos de algumas sugestões de atividades, tá? E outra coisa que eu queria orientar as famílias é que nesse período não não seja perfeccionista com seus filhos. Se você está ensinando ele a lavar a louça, elogie a louça, mesmo que não saia tão bem lavada. Se ele for varrer a casa, elogie a casa, mesmo que não vai sair da forma que você queria. Porque a gente sabe que nós mães que tudo é perfeitinho. Mas esse elogio vai trazer uma motivação. E eu sugiro até como atividade que vocês, pais em casa, quem tiver um potinho, pode ser um potinho, quem tiver pode ser só um copinho. E se tiver 5 pessoas na família, 2, 3, dê um para cada um, coloque o nome de cada um. E eu sugiro que cada um da família coloque um elogio dentro desse potinho. Um exemplo, o meu é Jenny, Rejane, Gorete, eu tenho o meu copinho. A Rejane, a Gorete, a Nath, o Matheus, vai lá e coloca um elogio para mim de algo. Seu cabelo está bonito, foi legal o que você fez hoje. Eu acho que isso é motivador nesse período que está preso dentro de casa. Então, elogie o seu filho. O elogio é saudável, o elogio motiva. E existem também outras linguagens de amor, né? Que você pode verificar qual é a do seu filho, da sua família, e fazer esse clima gostoso na sua casa de graça, sem gastar algo que vem de você. Se você não tem esse hábito, escreva, faça esse potinho que eu estou orientando, que eu acho que vai ser bem bacana. Mais alguma coisa, pessoal? O Instituto Isis Bruder, ele está localizado ali na Vila Operária, no número 1507. Ali nós atendemos, então, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é de 6 a 15 anos. Nós atendemos mais de 150 crianças e adolescentes. Acompanhamos todas as famílias com visitas, atendimento lá dentro da instituição, com os nossos psicólogos, né, coordenação, todo o pessoal, os orientadores, os oficineiros. Lá também a gente tem o programa Jovem Aprendiz, né, que a gente tem mais ou menos 100 jovens encaminhados às empresas. Então, assim, fazemos um trabalho com muito amor, com muito carinho, dedicação. Estamos, assim, ansiosos para que tudo isso passe, para que as crianças e os adolescentes retornem lá com as oficinas de formação cidadã, com a oficina de esporte, oficina de dança e todos os outros atrativos que a gente tinha no decorrer do ano, né? Nós estamos formando, assim, a gente fez grupos, né, no WhatsApp, com as turmas, com os pais, para que a gente possa continuar esse atendimento, mesmo de longe. Tá bom, pessoal? É um prazer estar aqui falando com vocês, trazendo sugestões, vendo o que vocês perguntam. A gente pode estar aqui respondendo, a gente está aqui com muito carinho respondendo. E foi um prazer estar aqui.